Você já parou para pensar que a única prova de que você é sua memória? Nós somos uma coleção de histórias, cicatrizes e nomes. Mas e se, de repente, por um segundo, o fio que sustenta tudo isso fosse cortado? E se você acordasse em um lugar onde o seu nome não importa? Onde o seu passado é uma página em branco e o seu futuro é apenas ser usado até quebrar? Isso é Ersatz. Um piloto que vai além de guerras ou monstros. É sobre a industrialização da alma. É sobre o horror de perceber que, no mundo movido pela engrenagem da morte, você não é um sobrevivente. Você é apenas uma peça de reposição. O vídeo começa com um despertar, mas não é o despertar heróico de um protagonista de filme. É um despertar que chega a ser clínico. Eric Wolf é o nome dele, ou simplesmente o que sobrou dele. Ele abre os olhos em um cenário de guerra, mas a primeira coisa que ele ouve não é uma ordem de batalha, é um elogio. Mas um elogio que carrega o peso de um insulto pela sua existência. Ele diz: olha só pra você, pele boa, todos os dentes, você parece completamente humano. Nesse mundo de Ersatz, a saúde não é um sinal de vida, é um sinal de estoque novo. O soldado que o observa não vê um companheiro que escapou da morte, ele vê um produto que acabou de sair da caixa. Aqui, a identidade do Eric é irrelevante. O eu dele foi deletado para dar lugar à função. Eles não precisam da alma dele, eles precisam da carne. Se você parece humano demais, é porque você ainda não foi gasto o suficiente pela máquina. Você é um substituto, esperando para ser jogado na linha de produção da dor, onde ter todos os dentes é apenas um detalhe estético antes da primeira martelada. Depois de ser validado como uma peça funcional, Eric é jogado no mundo real. Mas o mundo real de Ersatz não tem bandeiras, não tem hinos e, curiosamente, não tem inimigos à vista. O que encontramos nas trincheiras é algo além do medo. Ninguém se importa de estar em uma guerra. É um looping infinito de tarefas sem sentido. É assim que a guerra é tratada aqui. Os veteranos, eles estão entediados. Eles fumam, conversam sobre coisas banais. Eles tratam a morte como um atraso no relatório. Não existe o porquê da guerra. Ninguém explica o motivo dos tiros, apenas a técnica de como atirar. Aqui existe a banalidade do mal. O horror em Ersatz é burocrático. A guerra deixou de ser um evento histórico para se tornar um ambiente. É como se eles estivessem presos em uma fábrica, onde o produto final é o cadáver e eles são apenas os operários. Eric corre de um lado para o outro, desesperado por uma explicação, por um sentido, por um rastro de humanidade, mas para os outros, ele é apenas um novato que ainda não quebrou. Eles olham para o desespero dele com a mesma paciência de quem observa uma criança que ainda acredita no Papai Noel. Nas trincheiras de Ersatz, a esperança não morre com um tiro, ela morre na percepção de que você está morrendo por nada, em um lugar onde o tempo parou e a única coisa que avança é a lama, onde matar é apenas um dia comum de trabalho. De repente, o tédio acaba. Mas o que vem no lugar não é a glória da batalha, é o processamento. Nesse momento, a estética de Ersatz se transforma. A animação se torna frenética, violenta, o som te esmaga. Se você fechar os olhos e apenas ouvir, é uma mistura ensurdecedora de metal batendo em metal. Engrenagens rangendo e gritos humanos, que soam como vapor escapando de uma caldeira. Para o protagonista, esse não é um momento de bravura. Ele não está lutando, ele está sendo processado. É o sinal de que a linha de montagem de cadáveres está operando em capacidade máxima. O protagonista é jogado nessa centrífuga de carne e aço. Ele é apenas uma peça, sofrendo o desgaste natural do uso. A morte perde o seu peso dramático para se tornar apenas uma falha técnica. Você sente que a realidade dele está derretendo. Não existe estratégia militar, existe apenas o funcionamento bruto de uma indústria que precisa de corpos para continuar girando. O Eric simplesmente não é um herói tentando sobreviver ao inimigo. Ele é um componente tentando não ser triturado pelo motor do próprio sistema. É uma sinfonia industrial onde o instrumento principal é o corpo humano sendo levado ao limite. Depois da bagunça, vem a limpeza. E se você achou que a batalha era a pior parte, o pós-batalha prova o contrário. Vemos os soldados sobreviventes separando restos humanos. Não há orações, não há respeito pelos mortos, não há nem mesmo ódio, há apenas logística. Eles separam os pedaços como quem separa o lixo reciclável. Roupas no azul, ossos no amarelo e cérebro no vermelho. Essa frase é um soco no estômago. Ela transforma a complexidade do ser humano. Nossos sonhos,
memórias e amores, em apenas pigmentos e matéria-prima. O corpo humano perdeu qualquer rastro de sacralidade. Ele é apenas material de base para a próxima rodada de produção. O protagonista observa isso e, pela primeira vez, uma realização terrível começa a tomar forma na mente dele. Ele olha para as vísceras sendo manipuladas com indiferença e pensa: eu já estive naquela mesa. Em sua amnésia, ele percebe que seu corpo atual é uma colagem, que a sua pele boa e os seus dentes perfeitos são apenas o resultado de uma faxina bem feita. Então, se você é feito de partes de pessoas que morreram, e se sua consciência foi limpa, para você voltar a lutar, o que exatamente sobra de você? Em Ersatz, a morte não é um descanso, é apenas o momento em que você volta para a linha de montagem para ser reparado. O cemitério foi substituído pelo estoque, e o Eric percebe, com um horror silencioso, que ele é apenas um amontoado de lixo reutilizável que aprendeu a falar novamente. Depois de ver a carne ser reciclada, o Eric busca o único lugar que, em teoria, deveria oferecer cura: o médico. Mas em Ersatz, a medicina não serve para salvar vidas, serve para garantir a manutenção do patrimônio. A consulta é fria. O doutor não olha nos olhos de Eric em busca de uma alma, ele olha para as pupilas e para os reflexos em busca de falhas técnicas. Quando o Eric tenta expressar sua angústia, suas perguntas sobre quem ele é ou o que está acontecendo, ele é simplesmente ignorado. Para o sistema, o sofrimento psicológico de Eric é apenas um ruído desnecessário. O médico não quer consertar a mente dele, ele quer garantir que o corpo continue capaz de segurar um fuzil. Nesse mundo de guerra existe a ideia de que a amnésia é uma bênção. Para o médico e para a máquina de guerra, o Eric perfeito é aquele que é uma folha em branco. Se ele não lembra quem foi, ele não tem traumas. Se ele não tem traumas, ele não hesita. A amnésia não é um efeito colateral, é uma funcionalidade. É a atualização para criar o soldado definitivo. Alguém que morre, volta, esquece e morre de novo, sem nunca questionar o ciclo. O diagnóstico aqui é cruel. O sistema não quer que você se cure, ele quer que você se esvazie. O vazio é o que permite que você seja preenchido por ordens. É nesse momento que a gente percebe o verdadeiro significado de Ersatz. Não são apenas as partes do corpo que são substitutas, é a própria consciência. O Eric está sendo convidado a aceitar que não ser ninguém é a única forma de sobreviver naquele inferno. O horror não é o que ele esqueceu, mas o fato de que o sistema prefere que ele continue assim, um fantasma funcional. Eric Wolf, ou o que acreditávamos ser ele, finalmente encurrala a única peça que faltava nesse quebra-cabeça. O soldado que parece reconhecê-lo. É o momento em que esperamos a grande revelação de quem ele foi. O herói que ele costumava ser. O nome que ele deve recuperar. Mas a verdade é muito mais cruel do que o esquecimento. O soldado saca uma foto, é uma imagem de Eric Wolf. E, por um segundo, o alívio parece próximo. Até que as seguintes palavras são ditas: você não é o Eric, você só tem as partes dele. Essa frase é o golpe de misericórdia. É o fim de qualquer esperança de voltar ao normal. O Eric não é um homem com amnésia. Ele é um Frankenstein industrial. Ele não é o soldado da foto. Ele é o amontoado de sobras que a máquina recolheu do campo de batalha depois que o verdadeiro Eric Wolf foi despedaçado. Ele veste o rosto de um morto, respira com os pulmões de outro e carrega o nome de alguém que não existe mais. É aqui que o conceito da animação se completa. Ele é uma imitação da vida, uma cópia barata feita de retalhos. Lembra daquele paradoxo filosófico, o navio de Teseu? Se você substituir todas as tábuas de um navio, ele ainda é o mesmo navio? Ersatz leva isso para o nível mais sombrio possível. Se você substituir todas as partes de um homem e apagar sua alma no processo, o que resta na sua frente? O vídeo termina não com uma explosão, mas com o silêncio. O protagonista agora sabe que ele não tem um passado para recuperar, porque ele foi fabricado ontem. Ele é apenas o atual ocupante de um corpo que já pertenceu a muitos outros e que em breve, infelizmente, pertencerá a alguém novo. A máquina não para, o calor não diminui e no fim, todos eles são apenas substituíveis. Peças que juram que são humanas, até que o próximo turno comece e elas sejam recicladas mais uma vez. No final das contas, o que nos torna humanos? Nossas partes ou nossas memórias? Isso é Ersatz.